Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 614 Livro da História Esquecida. Colocando os pés no chão, as panturrilhas de Nian afundaram na neve. Uma rajada de vento frio soprou passando por ele, fazendo-o tremer. Nian chamou seu dragão de asas negras de volta. Enfrentando os ventos frios, ele se arrastou pela neve passo a passo. Ufa, ainda bem que minha resistência ao gelo é grande o suficiente. Senão eu teria sido congelado até morte antes de chegar aqui. Nian continuou em frente naquela extensão de branco, nunca desviando de seu objetivo. Os monstros que spawnavam aqui eram ursos de tundra nível 60. De vez em quando, alguns deles vinham andando pesadamente na direção dele. Entretanto, ao sentir o cheiro de Nian, eles imediatamente se viravam e fugiam. Seus sentidos aguçados lhes diziam que eles não eram páreo para ele. Mesmo que Nian caçasse esses ursos de tundra, ele não ganharia muita experiência. Portanto, não se incomodaria em persegui-los. Assim, ele continuou seguindo para o seu destino. Nian ocasionalmente avistava alguns elementalistas nivelando por este local. Uma de suas habilidades especiais permitia que eles ignorassem o frio extremo. Para evitar problemas desnecessários, Nian entrava em stealth e faria um desvio ao redor deles. Depois de cerca de 20 minutos, Nian chegou à bacia de um lago aos pés de uma montanha. A água era cristalina e serena sem a menor ondulação. Era tão insondavelmente profundo que nenhuma luz poderia alcançar o fundo. Nian checou as coordenadas de seu mapa. Esse é o lugar. Esse lago gelado emitia uma aura frígida. A pena de Sugata foi achada aqui na linha de tempo anterior. Nian bebeu uma poção de resistência ao gelo mestre e mergulhou na água. Um calafrio frígido imediatamente espalhou por seu corpo quando ele começou a tremer. Se sua resistência ao gelo fosse menor que 200, ele teria se tornado um picolé humano. Nian ativou a habilidade da sua pérola de aversão à água e nadou ainda mais em direção ao leito do lago. Profundamente mergulhado, a escuridão o cercava. Graças à sua alta visão noturna, contudo, ele poderia fazer a distinção de algumas formas indistintas. Tudo em volta dele eram plantas robustas com cerca de algumas dúzias de metros de comprimento, balançando para trás e para frente com as correntes subaquáticas. Nian atravessou essa floresta subaquática e foi mais além. O mundo aqui era completamente alienígena. De tempo em tempo, ele encontrava cardumes de peixes e outras faunas inofensivas. Cerca de 10 minutos depois, Nian finalmente achou o que ele estava procurando, a pena de Sugata. A pena de Sugata era branca, tinha 6 polegadas de comprimento. E brilhava com uma luz sagrada. Ela pairava acima do leito do lago no meio de uma poderosa corrente subaquática. Entretanto, ela permanecia perfeitamente no lugar. Nas proximidades da pena de Sugata, Nian avistou 3 sereias empunhando tridentes. Esses monstros humanoides com a metade de cima com corpo de mulher e a metade de baixo peixe eram criaturas aterrorizantes. Suas belezas inigualáveis poderiam mexer o coração mesmo das mentes mais resilientes enquanto seus tridentes brilhavam com uma luz perigosa. Nian se escondeu atrás de um grupo de corais e inspecionou uma das sereias com transcendente insight. Demônio do Mar de Vilina, Super Elite, nível 120. HP, 2.850.000, 2.850.000. Super Elites estavam apenas a meio passo abaixo de Lordes. Os 3 demônios do mar patrulhavam a área, nunca deixando a pena de Sugata fora de vista por muito tempo. Vendo as estatísticas dos 3 demônios do mar, Nian franziu as sobrancelhas. Estranho. Por que existem Super Elites de nível 120 aqui? Eu nunca ouvi falar de nenhum monstro guardando a pena de Sugata. Eu pensei que aquele dançarino sombrio apenas nadou e a pegou. As informações que Nian obteve foram meramente de segunda mão, não algo que ele tivesse confirmado pessoalmente. Então discrepâncias aparecerem era muito normal. Coisas como rumores ficavam mais distorcidos à medida que eram transmitidas, até que se transformavam em algo completamente diferente. O fato dele realmente ter encontrado a pena de Sugata já era incrível. Droga, como devo enfrentar 3 super elites de nível 120? De jeito nenhum que eu possa passar por elas, especialmente com as correntes subaquáticas me restringindo. Murmurou Nian. Examinando os arredores e considerando suas opções, Nian descobriu que não podia usar seus itens de teletransporte. Isso aumentou a dificuldade ainda mais. Mesmo se ele conseguisse recuperar a pena de Sugata, ela ainda cairia se ele morresse aqui. Nian hesitou por um longo tempo, incapaz de encontrar uma solução. Ele não tinha muito tempo. A pérola de aversão à água durava apenas 30 minutos. Combinado com a pílula de respiração subaquática na bolsa, 1 hora era o limite. Nian já havia perdido 20 minutos. Cada segundo era precioso. Antes que a hora terminasse, ele teria que nadar para fora da zona restrita de teletransporte e canalizar um pergaminho de retorno. Ou então ele certamente se afogaria até a morte. TSK. Mas se eu voltar para Calore de mãos vazias, toda a viagem terá sido em vão. Nian contemplou por um momento. Eu me pergunto se posso me esgueirar em stealth e arrebatar a pena de Sugata. Criaturas do mar geralmente tinham a consciência baixa. Desapir. Nian se misturou ao fundo, então lentamente começou a se aproximar. Eventualmente, Nian chegou a 6 metros da pena de Sugata.
As 3 demonesas do mar pareciam sentir alguma coisa. Elas viraram a cabeça na direção dele e começaram a procurar ao redor antes de nadar para investigar. Não ousando alertar as 3 demonesas do mar, Nian só podia recuar lentamente. Ele se escondeu atrás de um recife de corais a aproximadamente 10 metros da pena de Sugata. As 3 demonesas do mar procuraram ao redor. Depois de falharem ao não encontrarem nada, elas retornaram ao estado passivo. Tão perto, mas ainda assim tão longe. Nian não pôde deixar de ficar um pouco deprimido. As correntes subaquáticas aqui eram muito fortes. Se ele tentasse usar o anel fiandeira de seda como ele faria normalmente nessas situações, a linha de teia seria varrida para longe. Esse método claramente não era viável. Linhas de teia, correntes subaquáticas. Nian parecia estar à beira de um avanço, mas a ideia falhou em se solidificar em sua cabeça. Deve haver um jeito. Nian se consolou. Ele precisava pensar cuidadosamente. O ambiente aqui distraía muito. Vamos explorar outro lugar e clarear minha mente. Talvez eu possa encontrar outro tesouro além da pena de Sugata. Nian procurou por cerca de 10 minutos. Logo após a habilidade da pérola de aversão à água se esgotou. Ele comeu uma pílula de respiração subaquática e prolongou seu tempo por mais 30 minutos. Devo voltar agora. Depois de pensar um pouco, Nian balançou a cabeça. Ele queria testar algo primeiro. Seria melhor se ele pudesse recuperar a pena de Sugata. Se o pior acontecesse, ele se teletransportaria e tentaria novamente na próxima vez. Depois de explorar ao redor um pouco mais, Nian de repente se viu sendo puxado por uma forte corrente. Felizmente, sua força e resistência foram altas o suficiente. Ele podia nadar contra ela sem ser arrastado, embora com grande dificuldade. Nesse momento, Nian notou algo brilhando ao longe. Os olhos dele se iluminaram. Isso é um baú do tesouro? Ele pegou emprestada a força da corrente para nadar em direção à luz. Depois de nadar por cerca de 30 metros, Nian chegou à frente de um grande recife de corais. Ele descobriu um baú branco prateado escondido em uma fenda entre 2 pedregulhos. Parecia algo da Era Negra. Entretanto, a maioria dos desenhos e marcações foi corroída, fazendo com que a identificação fosse difícil. É realmente um baú do tesouro. Parece que a fechadura está quebrada, no entanto. Nian não conseguiu puxar o baú da fenda. Pensando um pouco, ele pegou a espada de Zenard. Ele planejava abrir o baú fazendo uma espécie de alavanca. Nian inseriu a espada de Zenard na abertura do baú. Com uma firme torção, ele abriu a tampa com um clique. No baú havia um livro antigo. Para sua surpresa, ele ainda estava intacto, apesar de ficar submerso na água por quem sabia quanto tempo. O livro era grosso e pesado e parecia ser feito de couro cinza escuro de algum animal desconhecido. Caracteres dourados escuros escritos em língua draconiana estavam inscritos na capa. Livro da História Esquecida, murmurou Nian, passando os dedos sobre os caracteres. Enquanto Nian se perguntava que tipo de item era esse livro da História Esquecida, um som de notificação soou em seus ouvidos. Você descobriu o livro da História Esquecida? Perdido no fundo de uma bacia do lago na tundra gelada na fronteira norte do Império Viridiano. Por trás de suas páginas desgastadas há uma história longa e antiga. Você deseja refazer o passado? Você deseja recuperar essa história esquecida? Nian ponderou por um momento. Parece um gatilho para uma linha de missão. Bem, tanto faz. Não faz mal em fazer outra missão. Embora eu também possa fazê-la quando quiser. Ele apertou, confirmar, sem a menor hesitação. Nesse momento, o livro da História Esquecida floresceu com um brilho radiante que envolveu Nian completamente enquanto uma força sombria entrava em seu corpo. Ele podia sentir o dragão de asas negras se mexendo inquieto em seu espaço de animais de estimação. Ele rapidamente o acalmou. O dragão de asas negras finalmente se acalmou. Nian ficou surpreso. Que poder de trevas assustador. O livro da História Esquecida se abriu na primeira página, no qual continha uma história. Primeiro capítulo, Lâmina do Mal. Descrição. Um herói solitário vagou pelo deserto sombrio, procurando a lâmina do mal para que ele pudesse destruí-la. Mas quando ele encontrou a arma, sua resolução vacilou e ele foi possuído por ela. Um par de asas negras brotou de suas costas enquanto ele se transformava em um demônio. Objetivos. Abata o demônio Gessup. Destrua a lâmina do mal com o livro da História Esquecida. Colete a pena demoníaca. Eu estava certo. É um gatilho de uma linha de missões. Pena que não tenho tempo para fazê-lo agora. Não parece ser algo muito importante de qualquer maneira. Eu devo ficar bem se for fazê-la mais tarde. Nian guardou o livro da História Esquecida em sua bolsa e depois limpou sua mente. Seu principal objetivo agora era recuperar a pena de Sugata. Nian nadou de volta para a área onde a pena de Sugata estava localizada. Ele varreu o olhar pelas plantas robustas que cresciam no leito do lago. Elas fluíam com as correntes subaquáticas, balançando para frente e para trás. TSK, as correntes aqui são muito fortes. Você sempre precisa se preocupar para não ser varrido para longe. Nadar em qualquer lugar é um grande pé no saco. Vendo as plantas balançando, uma lâmpada acendeu sob a cabeça de Nian. Eu entendi. Eu sei como posso recuperar a pena de Sugata sem que os demônios do mar percebam.
Ni Yan ficou excitado. Ele queria testar se sua ideia iria funcionar. Ele nadou às pressas para os aglomerados de corais ao longe. Os demônios do mar patrulhando já entraram em sua vista. Ele aproveitou a cobertura dos aglomerados de corais para avançar em stealth. Ni Yan parou a cerca de 7 metros da pena de Sugata. O mais próximo das 3 demonesas do mar estava a 6 metros de distância. Ao ver elas desviando o olhar da pena, ele fez seu movimento.